Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos aí finalizando a nossa unidade, o nosso livro. Vamos falar da República da Ditadura, na época da ditadura, governo da ditadura, até os dias atuais. Então, pega o livro Marcha Criança, atenção à leitura, presta bastante atenção às partes principais do texto, vai marcando. Agenda 13 de novembro, governos militares, de 1964 a 1985, e a nova república, de 1985 aos dias atuais. As atividades, páginas 153, 154, 155 e 161. Com o golpe militar de 31 de março de 1964, os governos militares forçaram João Goulart a sair da presidência e passaram a governar o Brasil. Foram 21 anos de ditadura militar, nos quais o autoritarismo determinou os rumos políticos do país. Ao fundo, imagens do dia do golpe, o desfile dos tanques militares, comemorando aí o golpe, comemorando a tomada de poder. Todos os presidentes ao longo do período de ditadura foram eleitos indiretamente por um colégio eleitoral, que na realidade apenas confirmava o nome do candidato imposto pelos militares. Colégio eleitoral é um grupo formado pelo total de pessoas que votam, que naquela época não eram todos cidadãos que votavam. Eram eleições indiretas, só eram pessoas escolhidas. E o candidato que os militares indicavam, eles apenas confirmavam. Um governo pautado pelo dinheiro. Segundo as elites, os principais problemas durante o governo de João Goulart era a estagnação da economia, ou seja, a falta de crescimento, e a demanda das classes populares que queriam ter seus direitos atendidos. Então, a economia não crescia, não desenvolvia, estava tudo parado, e as classes populares queriam ter seus direitos atendidos. Para amenizar essa situação, o governo militar se concentrou em investir no crescimento econômico a qualquer custo, incentivar o consumo e repreender violentamente os que se opusessem ao governo. Então, eles incentivavam o consumo e aqueles que podiam comprar, eles incentivavam essa pessoa a consumir mais produtos e também repreendiam violentamente todas as pessoas que se opusessem ao governo e não aceitavam a maneira que eles estavam governando o país. O milagre econômico. O Brasil havia se endividado com os Estados Unidos no governo de Juscelino Kubitschek. Durante o regime militar, essa dependência financeira aumentou. O governo dos Estados Unidos ajudou a financiar a política da ditadura militar. O dinheiro usado para criar indústrias no Brasil, por exemplo, veio de empresas estrangeiras. Como consequência, foi difundido o estilo de vida dos Estados Unidos entre os brasileiros, principalmente por meio do incentivo ao consumo de produtos industriais. Então, o estilo de vida dos Estados Unidos, os brasileiros queriam copiar tudo o que acontecia nos Estados Unidos, os brasileiros, aqueles que podiam, aqueles que tinham mais dinheiro, copiavam esse estilo de vida e principalmente no incentivo ao consumo de produtos industriais. As indústrias estrangeiras já haviam sido instaladas aqui desde o governo do Juscelino Kubitschek, que incentivou a vinda dessas indústrias, e esse consumo foi aumentando. O crescimento rápido da economia brasileira gerou o aumento do consumo e a expansão dos centros comerciais como os shopping centers, como os shoppings, né? Houve uma expansão desses centros comerciais que hoje em dia é tão comum para a gente, mas que na época era uma novidade e começou a se expandir esses centros comerciais. E o aumento do consumo também.
Entre os anos de 1968 e 1973, os centros de compras proliferaram em consequência do alto nível de consumo. Esse momento foi chamado pelo próprio governo de milagre econômico. Porém, a ideia do milagre econômico não foi suficiente para sustentar o regime militar. Muitas pessoas perceberam que o governo havia acabado com a democracia e que as empresas estrangeiras estavam comandando os rumos da nação, incentivando as pessoas a gastar dinheiro com produtos supérfluos que davam lucro a elas. Então, o governo, na verdade, estava disfarçando a maneira de governar com autoritarismo, tirando a democracia brasileira e incentivando ainda mais as pessoas a gastar dinheiro com produtos supérfluos, com eletrônicos, eletros e eletrônicos que estavam chegando ao Brasil por empresas estrangeiras. Mas tinha pessoas que percebiam que isso não estava sendo bom para o Brasil. A ponte Rio-Niterói, em construção nessa imagem, é uma das estratégias dos governos militares para estimular o crescimento econômico. Foi um investimento em grandes obras de transporte e energia. A repressão política. Diante das críticas da população descontente com o sistema político, os militares lançaram atos institucionais, documentos que fortaleciam os poderes do presidente. Assim, ele podia baixar decretos sem precisar de aprovação do Congresso. Além disso, os atos institucionais censuravam os meios de comunicação e, de certa maneira, legalizavam a tortura ao permitir qualquer forma de interrogatório que favorecesse a repressão aos opositores. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, qualquer lei que seja criada ou que seja apresentada, ela passa por uma votação no Congresso e só depois é que o presidente assina a sanção da lei, ele sanciona a lei ou ele veta a lei. Ele manda a lei voltar para ser votada novamente, tirando algumas coisas que ele não concorda. Enfim, nessa época da ditadura, o presidente mandava em tudo sem precisar de aprovação. Eram chamados os atos institucionais. Além disso, tudo era censurado. Música, peça de teatro, novela, matérias de jornal, tudo isso era revisado e se o governo achasse que, de certa maneira, eles estavam protestando, era censurado, não ia ao ar, não podia apresentar. E também existia a tortura às pessoas que se opunham ao governo, aquelas que não aceitavam essa maneira, elas eram torturadas. Um dos órgãos responsáveis pela repressão foi o Departamento de Ordem Política, o DOPS, para perseguir e desmoralizar os opositores ao governo. O DOPS se encarregava de manipular as informações e dizer à população que os opositores ameaçavam a ordem pública e a família brasileira. O Exército Nacional se viu transformado numa polícia anticomunista. Com o golpe de 1964, essa doutrina se afirmou como política de Estado no Brasil. Além disso, o regime editou atos instituindo o banimento e a pena de morte. Esses atos institucionais foram respostas diretas aos movimentos sociais de estudantes, artistas, intelectuais e à guerrilha de esquerda que avançava no Brasil. No limite, qualquer contestação política moderada, um protesto por liberdades democráticas ou a emissão de uma opinião crítica ao regime ou ao sistema capitalista poderia ser lida como subversão. No regime militar, a censura atingia também programas de TV e de rádio, além de textos e peças teatrais. Nessa foto, o camarim do Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, após ataque do Comando de Caça aos Comunistas, CCC, em 1968, a peça Roda Viva que estava sendo encenada no local. Então, eles censuraram, eles foram assistir a peça e no meio da peça, eles acharam que a peça estava sendo uma forma de protesto ao governo. Então, eles censuraram a peça na hora e essa é a foto do camarim após o ataque
desse comando de caça aos comunistas. Mesmo em meio à forte repressão, opositores do regime buscavam se manifestar. Os jovens tiveram bastante destaque nas ações de resistência contra a ditadura. Eles organizaram importantes movimentos culturais e políticos que exigiam maior participação da população nas decisões do governo. Em 26 de junho de 1968, milhares de pessoas foram às ruas da cidade do Rio de Janeiro para protestar contra o regime. Essa manifestação, que ficou conhecida como Passeata dos 100 Mil, foi a maior desde o golpe militar e também foi promovida pelo movimento estudantil. Então, os jovens tiveram uma grande participação na luta pela volta da democracia. Essa passeata pedia o fim da ditadura, o povo no poder, que democracia, já falei para vocês, é o sistema político onde o povo exerce a sua soberania, onde o povo vota, onde o povo escolhe seus representantes. E na imagem, 100 mil pessoas, passeata dos 100 mil, como foi conhecida, foram protestar contra o regime militar. A música como resistência. Diversos artistas fizeram de suas produções uma forma de protesto e resistência contra a ditadura militar. Uma das manifestações culturais que mais se destacou no período foi a música. As letras de protesto e os festivais musicais que passavam na televisão mobilizavam jovens de todo o país. Artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, Chico Buarque e Geraldo Vandré ficaram conhecidos pelo grande público ao participar desses festivais. Os artistas passaram pela ditadura sem sofrer consequências. Muitos deles foram exilados do país, ou seja, obrigados a deixar o país por causa da perseguição política. Então, os artistas eles produziam muito e usavam a música também como forma de protesto. Porém, muitas músicas foram censuradas. Se vocês pesquisarem na internet, no YouTube, e colocar músicas censuradas no tempo da ditadura, vocês vão encontrar muitas músicas que hoje, até mesmo os seus pais ou seus avós cantam, que foram censuradas e só foram liberadas pós-ditadura. Então, esse foi um período de muitas proibições, foi um período também de muita luta daqueles que resistiam, que não aceitavam. E é assim que nós devemos ser. Quando uma situação não está nos favorecendo ou não favorece a muitos, nós devemos lutar para que isso mude e devemos também cobrar dos nossos representantes melhorias para nosso bairro, para nossa cidade, para nosso estado. Temos que ver melhor as propostas e reivindicar todos os nossos direitos, principalmente aqueles que são básicos: direito à moradia, direito a saneamento básico, água, luz, todos os nossos direitos. E o movimento jovem na época da ditadura foi muito importante porque queria a liberdade, queria a democracia e lutou muito por isso. Porém, a ditadura foi um péssimo período na história do Brasil, em que muitas pessoas foram torturadas, mortas, muitas pessoas sumiram e até hoje a família nem o corpo encontrou. Em que é importante vocês conhecerem para que nunca mais se repita na história do nosso país. Nova República de 1985 aos dias atuais. Na imagem ao fundo, nós temos a imagem de uma manifestação pedindo as diretas já, que é o voto direto, que é a volta da democracia. Depois de longos anos sob o domínio militar, a parcela da população contrária à ditadura se fortaleceu. Em 1984, começaram a acontecer manifestações em todo o país para que o novo presidente da República fosse escolhido pelo voto direto. Esse movimento ficou conhecido como Direta Já. A manifestação popular impulsionou um avanço rumo à democracia. Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral, numa eleição indireta, elegeu um presidente civil, ou seja, um não militar. O presidente escolhido foi Tancredo Neves e seu vice-presidente José Sarney.
Então, em 15 de janeiro de 85, o Colégio Eleitoral, aquele mesmo que sempre elegia governos militares, indicado pelos próprios militares, decidiu eleger um presidente civil, um não militar. E aí começou a mudar a história. Governo de José Sarney, de 85 a 1990. Tancredo Neves, que foi eleito, adoeceu antes de sua posse e morreu em abril de 1985. José Sarney, vice-presidente, assumiu seu lugar e tornou-se presidente da República. Então, a morte de Tancredo Neves foi um momento de muita tristeza para os brasileiros que lutavam tanto pela volta da democracia, pela mudança de presidente, e ele morreu antes mesmo da sua posse. Assumiu seu vice, José Sarney, como vimos na foto anterior. Seguindo o ideal de democracia, uma nova Constituição foi elaborada e promulgada. Em 1988, o documento previa eleições diretas. Também foi determinado o fim da censura aos meios de comunicação e o povo passou a ter liberdade para se manifestar. A economia enfrentava um período ruim nessa época. Por isso, o governo fez uma série de mudanças para tentar controlar a inflação. E o que é inflação? Essa palavra que a gente escuta tanto falar. Inflação é o aumento geral dos preços, o que faz com que as pessoas comprem menos produtos com o seu salário. Ou seja, os preços aumentam muito e nós começamos a comprar menos coisas com o nosso salário. Ao final do governo de José Sarney, o povo elegeu para a presidência Fernando Collor de Mello em 1989. Está aí o Fernando Collor de Mello, governo de Fernando Collor de Mello, de 90 a 92, porque ele não terminou o mandato, e Itamar Franco, que era o seu vice, de 92 a 94. Collor era jovem, prometia modernização econômica e recebeu bastante apoio da mídia. Uma das medidas mais polêmicas do seu governo foi o Plano Collor, uma tentativa de conter a inflação que não parava de crescer. Para isso, ele determinou o bloqueio da poupança da população por 18 meses, o que fez com que muitas pessoas fossem à falência na época. 2 anos após o início do governo, Collor foi acusado de corrupção pelo irmão em uma entrevista publicada em uma revista semanal de grande circulação. Com a pressão da mídia e de parte da elite financeira, a população foi às ruas pedindo o impeachment de Collor, o impedimento do presidente, ou seja, que ele fosse processado para deixar o cargo. Após o impeachment de Collor ter sido votado no Congresso, ele renunciou e o vice-presidente Itamar Franco tomou posse em 1992. Nesse impeachment também ficou conhecido um movimento muito importante nesse período, que foi o movimento dos caras pintadas, né? Os jovens que pintaram o rosto e foram às ruas pedir o impeachment do presidente Collor. No governo de Itamar Franco, criou-se o real, moeda usada até hoje no Brasil. O Plano Real, como foi chamado, um conjunto de medidas econômicas que conseguiu conter a inflação, foi comandada por Fernando Henrique Cardoso, na época ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é quem cuida das finanças públicas e, junto com o Congresso, elabora leis econômicas para o país. Motivado pelo sucesso desse plano econômico, o povo brasileiro foi às urnas e escolheu o novo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também conhecido e chamado como FHC, que tomou posse em 1995. Governo de Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002. O governo FHC implementou importantes medidas para o fortalecimento do Plano Real, o que proporcionou a modernização da economia brasileira e sua estabilidade. Entretanto, essa modernização não foi suficiente para reverter os índices de desigualdade social, um dos principais problemas nacionais. A população reelegeu o FHC em 98, que cumpriu seu segundo mandato na presidência até dezembro de 2002. Em 2002,
com a aprovação popular afetada por denúncias de corrupção e pela crise energética do início da década, FHC não conseguiu eleger um sucessor. Após uma campanha acalorada, o Brasil elegeu como presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o primeiro presidente representante das classes populares a governar o país. Governo Lula de 2003 a 2010. No governo do presidente Lula foram postas em prática ações afirmativas de distribuição de renda e combate à pobreza, atendendo a uma demanda das classes mais pobres. Projetos como Bolsa Família, o Fome Zero e a expansão de universidades e institutos federais, importantes para retirar da miséria milhões de brasileiros. Com esses indicadores positivos, Lula foi reeleito em primeiro turno em 2006, apesar de denúncias de corrupção envolvendo seus ministros. No final do seu segundo mandato, o presidente conseguiu eleger uma sucessora, Dilma Rousseff, em 2010. Governo Dilma Rousseff e Michel Temer. Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Esse foi um passo importante para o fortalecimento da democracia e da cidadania no país. Ela deu continuidade aos projetos de combate à pobreza, iniciados no governo do presidente Lula, e investiu em infraestrutura e desenvolvimento regional por meio do projeto de aceleração do crescimento, que ficou muito conhecido pela sigla PAC. No entanto, o governo de Dilma Rousseff foi marcado por crises políticas, econômicas e sociais que culminaram em 2013 com manifestações da sociedade civil. Essas manifestações reuniram trabalhadores, estudantes e diferentes grupos econômicos e ficaram conhecidas como Jornadas de Junho, justamente porque ocorreram em junho de 2013. Apesar de forte resistência política, Dilma conseguiu se reeleger em 2014. Porém, com o agravamento da crise, o crescimento negativo da economia, uma taxa de desemprego muito elevada e a volta da inflação, manifestantes foram novamente às ruas protestar contra o governo e o Congresso aprovou o impeachment da presidente em 31 de agosto de 2016. O vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência com uma forte disputa entre os que eram contra a saída de Dilma do cargo e os que eram a favor. No período que Temer ficou na presidência, era comum deparar com o bordão "Fora Temer" como forma de manifestação política. Apesar do relativo aumento das atividades econômicas, o número de miseráveis aumentou 11% no governo Temer, em função do alto índice de desemprego. Governo Jair Bolsonaro, de 2019 até hoje. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de se candidatar nas eleições de 2018, pois, nesse mesmo ano, foi condenado por corrupção pela Operação Lava Jato, que, segundo o Ministério Público Federal, é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. No lugar de Lula, candidatou-se Fernando Haddad, este da imagem, que disputou o segundo turno com Jair Bolsonaro. E o que é lavagem de dinheiro? Que significa essa expressão? É uma expressão usada para se referir a práticas adotadas com o objetivo de disfarçar a origem ilegal de certas quantias em dinheiro. Durante a campanha eleitoral dos candidatos à presidência, a polarização política da população, já bastante evidenciada no processo de impeachment de Dilma Rousseff, foi acentuada. Um meio de manifestação e posicionamento político bastante utilizado no período eleitoral foram as redes sociais. A própria campanha de Jair Bolsonaro contou com a força desse meio de comunicação, sobretudo após o candidato sofrer um atentado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, a última campanha política entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, houve uma polarização política. O que é isso? O que significa esse termo? Polarização política é uma divergência bem acentuada em relação ao posicionamento político da sociedade, levando a dois extremos ideológicos. Com 55% dos votos,
Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil e assumiu o cargo no dia 1º de janeiro de 2019. Os primeiros meses do mandato de Bolsonaro foram marcados pela nomeação de diversos militares e técnicos em cargos estratégicos de governo federal. Entre os principais desafios do presidente Bolsonaro estão a geração de empregos e a aprovação de reformas políticas e econômicas, além do combate à violência e à corrupção, pontos mencionados com frequência em sua campanha durante as eleições. Então, meus amores, chegou a hora da pausa, a hora de realizar atividades. E eu desejo que vocês estudem muito a história do Brasil e todo esse processo que nós passamos de mudança de império para a República. E durante toda a República, todos esses presidentes que nós vimos aqui no livro, que vocês vão estudar muito ainda ao longo dos anos, e que vocês tomem gosto, porque o futuro do Brasil está na mão de vocês para a escolha de novos representantes que estejam comprometidos com o povo, comprometidos com o maior número da população, em fazer valer os direitos da população. Então, que vocês estudem muito a história, vejam vídeos na internet e se interessem pela política, por políticas sociais, políticas públicas, porque só assim que nós vamos conseguir continuar evoluindo e continuar a fazer com que o Brasil cresça mais e mais. Então, hora da pausa, de realizar a atividade, em seguida teremos a correção. Um beijo, até a próxima aula. A próxima aula será de revisão para a atividade avaliativa.